O Papa é o líder mundial da Igreja Católica Romana e é também o chefe de Estado da Cidade do Vaticano. Agora, uma coisa que não podemos negar é que os papas no passado, eles foram fundamentais para o rumo que a história da humanidade tomou. O que muita gente não sabe é que ao longo da história, alguns papas foram responsáveis por uma série de maldades, estupros, absurdos e assassinatos. E no vídeo de hoje, pessoas curiosas, nós vamos descobrir quais foram os 10 papas mais polêmicos de toda a história. Depois da vinheta. Saudações, bonde curiosos! Eu sou Bruno de Oliveira, o Curioso. Essas são as minhas redes sociais e se você também é uma pessoa curiosa, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Ok, antes de começar essa lista que é bastante polêmica, eu quero dizer algumas coisinhas. Eu sou católico praticante, eu respeito muito a minha religião e todas as outras, e eu tenho a minha fé. E como a religião católica ela tem milhares de anos, com certeza ela passou por muitas fases durante a evolução do mundo. E a religião ela foi registrada, selecionada, desenvolvida e modificada por mãos humanas. E uma coisa que todo mundo que assiste o Curioso sabe é que o ser humano ele tem uma incrível capacidade de fazer merda sempre. E essa lista dos papas que eu vou falar aqui, que envergonharam o mundo, já fizeram a Igreja Católica pedir desculpas formais várias e várias vezes. Ok, curiosos? Então vamos começar a nossa lista com o Papa Estevão VI, que quando ele tomou o poder, ele simplesmente mandou escavar o túmulo do seu antecessor, o Papa Formoso. E o que ele fez, curiosos? Ele mandou colocar o cadáver do Papa em um trono para ser julgado. E é historicamente registrado que durante o julgamento do Papa que estava morto lá no trono, o Papa Estevão VI chegou a fazer diversas perguntas para o cadáver. E o cheiro no ambiente devia estar daquele jeito. O Papa ele já havia sido enterrado há 9 meses. Mas ele foi julgado e, obviamente, como ele não pôde se defender, todos os atos que ele fez durante o papado foram anulados e ele foi condenado à morte. Porém, dessa vez, com algo a mais. Cortaram os 3 dedos da mão direita que ele usava para abençoar as pessoas. Essa história maluca aí aconteceu em 897 e o episódio ficou conhecido como o julgamento do cadáver. Depois que arrancaram os 3 dedos dele, o Papa ordenou que ele fosse enterrado novamente, só que dessa vez em um cemitério estrangeiro, que era uma forma de desonra na época. Porém, na mesma noite, um terremoto gigantesco atingiu a cidade de Roma, destruindo a Basílica Papal. Depois do terremoto, o Papa Estevão ficou com medo e ordenou que desenterrasse o Formoso de novo, que não tinha sossego na vida nem na morte. Desenterraram ele, amarraram um monte de peso no corpo ou no que sobrava do corpo dele e jogaram no rio. Além dessa maluquice aí que ele fez com o seu antecessor, ele era um cara famoso por ter várias amantes. E dentre essas amantes, tinha uma que era muito poderosa. O nome dela era Agiltrudes. E ela era famosa por mandar em vários papas na época. Para vocês terem uma noção, essa Agiltrudes aí era tão poderosa que chegou a mandar em 6 papas. E lembra do terremoto que destruiu a Basílica Papal depois que o Papa Formoso foi enterrado pela segunda vez? Pois é, a galera na época disse que esse terremoto foi um castigo de Deus. E foram atrás de quem? Do Papa Estevão. Pegaram ele e jogaram no calabouço. E aí estrangularam ele até a morte. O segundo da nossa lista é o Papa Sérgio III. Ele era conhecido como Boca de Porco. Ele era um dos papas da Idade das Trevas. Ele era casado, tinha 2 filhas e várias amantes. Além disso, ele mandou executar o seu antecessor. Alguns historiadores falam que o antecessor do Papa morreu em uma prisão vítima de maus tratos e mesmo morto, o Papa mandou cortar a cabeça dele. Ok, o fato é que dentre as várias amantes do Papa, tinha uma que tinha uma filha e ele se relacionava com a mãe e com a filha dela. E do relacionamento com a filha dessa mulher, eles tiveram vários filhos bastardos, dentre eles o Papa João VI. Para vocês
vocês verem como a coisa estava bagunçada naquela época. E depois o povo tá falando aí que hoje a coisa tá feia, né? O terceiro da nossa lista é o Papa João VII, que foi líder da Igreja Católica entre 913 e 935 depois de Cristo. Esse papa foi acusado e julgado de diversos estupros, inclusive um cometido contra a sua sobrinha. Além disso, ele mandou castrar um padre e cegar outro padre. O padre que foi castrado foi porque ele tinha dormido com uma das suas amantes, e o que foi cego é porque ele estava de olho em uma das suas mulheres. Esse papa era tão maluco que ele foi acusado de ter cometido sacrilégio, simonia, perjúrio, assassinato, adultério e incesto. E o detalhe é que todos que acusaram o Papa na época foram assassinados por ele. Alguns líderes da igreja chegaram a falar que ele invocava o demônio e incendiava casas, e que transformou o palácio papal, que é um lugar sagrado, em um bordel. Mas o fim dele, curiosos, também foi trágico. Ele foi pego por um marido traído na cama com a mulher. E aí o marido matou ele. E falando em papa sendo morto na cama fazendo sexo, além dele tiveram dois papas que também morreram durante o ato sexual. O Papa Leão VII, que morreu de um infarto em cima da sua amante, e o Papa Paulo II, que não é o João Paulo II aí que todo mundo conhece. Oficialmente, olha só essa história. A galera diz que o Papa Paulo II, ele morreu de indigestão depois de comer 10 melões. Mas aí alguns historiadores contam que ele morreu enquanto era sodomizado por um jovem da igreja. O quarto da nossa lista é o Papa Bento IX, que ocupou o trono nos anos de 1032 e 1045. A história bizarra desse Papa começa na época em que ele se tornou o Papa, porque ele tinha 12 anos. E aí, curiosos, eu faço uma pergunta para vocês. O que uma criança faria sendo líder de uma igreja extremamente rica? Faria merda. Claro. E antes de você perguntar por que colocaram uma criança para ser papa, eu vou logo responder que foi o dinheiro. O pai dele era muito rico e comprou o trono para ele, não o troninho para fazer merda. Era um trono de ouro para fazer merda também. Ele aprontou de tudo durante esse tempo que ele teve no trono. Adultério, assassinato, ele abusou muito do álcool. E como ele tinha muito ouro e dinheiro, esse guri, ele acabou se apaixonando literalmente pelo dinheiro. Apaixonado, ele mandou erguer uma estátua de ouro da deusa da fortuna, inspirada no monumento do deus do dinheiro, que o deus do dinheiro é o Mamon. Daí todos os dias ele ia lá conversar com a estátua, pedindo mais e mais dinheiro. Ele gostava tanto de grana que ele vendeu o trono papal para um comerciante italiano que se tornou o Papa Gregório VI. Daí, quando o pai do menino viu a merda que o filho fez, comprou o trono de volta para ele. E aí, um tempo depois, ele já estava achando chato aquilo tudo. E aí ele abdicou do trono. E ele entrou para a história como o primeiro Papa a renunciar o cargo. E essa história é meio maluca, né? Porque o Papa Bento XVI, ele abdicou do trono, dando lugar ao Papa Francisco. Ok, voltando ao Bento IX, ele abdicou do trono, passou um tempo afastado e depois retornou novamente, por causa da influência do pai dele que queria ver o filho sendo Papa. A igreja, ela oficialmente vê o Papa Bento IX como um demônio vindo do inferno, dissimulado de sacerdote. E ele ficou conhecido na enciclopédia da Igreja Católica como a desgraça na cadeira de Pedro. O quinto da nossa lista é o Papa Urbano II. Ele está aqui porque ele foi o responsável da criação do conceito de Guerra Santa. Foi esse Papa que ajudou a organizar a primeira cruzada. Foi ele que criou aquela história de que quem se alistasse para as cruzadas e matasse em nome da igreja seria absolvido de todos os pecados. Ele convocou os cristãos para aniquilarem os infiéis e reconquistar também Jerusalém. E aí as cruzadas começaram. A Europa cristã e os muçulmanos do Oriente. E isso, pessoas curiosas, simplesmente mudou a história do mundo. E puxando um pouco desse período de batalhas e mortes,
temos o sexto da nossa lista, o Papa Inocêncio IV. Ele foi o responsável pela criação de uma bula que introduzia a tortura na Inquisição, que até então era função exclusiva dos juízes e não dos inquisitores religiosos. E foi durante o pontificado dele que teve a Sétima Cruzada, junto com o rei da França, o Luís IX. E esse rei, ele morreu durante a Oitava Cruzada e foi canonizado pela igreja como São Luís. E a minha cidade aqui no Maranhão leva o nome desse rei, São Luís. Mas voltando ao Papa Inocêncio, que de inocente não tinha nada, a igreja diz que ele simplesmente foi o responsável por manchar de sangue a história da humanidade. O sétimo da nossa lista é o Papa Bonifácio VIII, que ocupou o trono entre os anos de 1294 e 1303. O Bonifácio VIII, ele se achava o rei do mundo. Quando ele assumiu o cargo de Papa, ele declarou que tinha poder sobre todos os governantes da terra. E claro, isso deu em muita merda. Ele vivia brigando com vários reis e famílias poderosas, tomando castelo e a riqueza dessa galera toda. Ele foi o responsável também por saquear e mandar queimar a Palestina, deixando mais de 6.000 pessoas mortas. Vocês já perceberam que esse Papa, ele tinha vários inimigos, e um deles era Dante, que retratou o Papa Bonifácio no inferno em sua Divina Comédia. E esse Papa também está no livro Decamerão, escrito pelo Giovanni Boccaccio, que marcou a era medieval, valorizando o amor espiritual. O oitavo da nossa lista é o Papa Urbano VI. Esse Papa também, ele foi super polêmico, ninguém gostava dele. E ele também foi eleito fora do colégio dos cardeais. Ou seja, ele estava lá por causa de influência e dinheiro. Tanto é que quando ele estava no trono, os cardeais elegeram um segundo Papa, o Clemente VII. Nessa época, a Igreja Católica ficou com dois líderes, dois papas curiosos, por muito tempo. E depois que o Papa Urbano soube que tinha outro Papa, ele excomungou esse outro Papa e disse que ele era um novo anticristo. Mas aí, como a sede do Papa Clemente era em outro lugar, ele não podia fazer nada. Com a Igreja Católica tendo dois papas, algumas potências europeias começaram a passar para o lado do Papa Clemente. Isso porque o Papa Clemente, ele era um diplomata político. E ele também falava para atrair as pessoas que tinha o Santo Sudário na igreja dele. E só de falar que ele tinha o manto que envolveu o corpo de Jesus Cristo na igreja dele, a galera começou a peregrinar, a ir para lá, dar dinheiro para ele. Todo mundo migrou para o lado do Papa Clemente. E, consequentemente, ele começou a ganhar rios e rios de dinheiro. Enquanto isso, o outro Papa, Urbano VI, ele estava lá, brigando com a galera, mandando um monte de cardeais serem torturados. E durante essas torturas, ele disse que os gritos dos cardeais que estavam sendo torturados não estavam altos o suficiente. Ele queria que eles sofressem mais e gritassem mais alto. E só para concluir essa história de vários papas governando a Igreja Católica, teve um período que haviam 3 papas. E para acabar com essa bagunça de vários papas governando ao mesmo tempo, o imperador romano Sigismundo ordenou que os 3 papas abdicassem e que um novo e único papa fosse escolhido. Daí, em 1415, por aí, escolheram o Papa Martinho V. O nono Papa da nossa lista é o Alexandre VI, que assumiu o trono em 1492 e ficou por lá até 1503. Esse Papa simplesmente conseguiu chegar ao trono depois que comprou todos os cardeais da igreja. Além disso, ele tinha diversas amantes e teve até 7 filhos com várias dessas mulheres. Ele não perdoou nem a mulher do primo dele. Ele fez o casamento dos dois e depois de um tempo ele virou amante dela. E as bizarrices não param por aí, curiosos. Ele desviou muito dinheiro da igreja,
vendeu pedacinhos de terra lá no céu, ele vendeu também títulos eclesiásticos, ele colocou a família dele inteira para trabalhar na igreja, família inteira mesmo. E além disso, quem era contra alguma coisa que ele fazia ou contra a igreja, ele mandava matar. A coisa tava tão maluca nessa época que tudo que ele fez serviu de base para a separação dos protestantes. Além disso, ele participou ativamente do Tratado de Tordesilhas, onde a galera dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. E o que aconteceu com esse papa maluco? Ele acabou morrendo envenenado pelo próprio filho. E por último temos uma mulher que foi papa, a Joana Langlois. E como é que ela conseguiu ser papa, Bruno? Bem, a Joana, ela era amante do filho do papa João IV. Daí ela teve que se disfarçar de homem para poder ganhar mais influência entre a galera de lá. Daí ela conquistou a confiança de todos e acabou se tornando papa. A papisa Joana, mas o nome dela não era esse. Ela assumiu o trono com o nome de João III e foi líder da Igreja Católica Romana entre os anos de 855 e 857. Tem alguns historiadores aí que falam que isso é pura lenda, que na época o Papa era o Bento III. A história da Joana como papisa possui diversas versões, mas a principal diz que ela engravidou de um monge e durante uma procissão ela entrou em trabalho de parto e deu à luz perante toda a multidão. A galera ficou puta quando descobriram que o Papa era uma mulher, uma farsante. Ela estava dando luz ali na praça e aí amarraram ela em um cavalo e apedrejaram ela até a morte. E o detalhe é que como ela foi amarrada no cavalo, o cavalo arrastou ela pela cidade toda. E antes de concluir o assunto, pessoas curiosas, eu queria dizer que tudo isso que eu acabei de falar está em um livro bem legal que eu vou indicar para vocês e em vários sites, na Wikipédia. Você pode pesquisar, todas as fontes vão estar aqui embaixo, ok? Não foi eu que inventei nada dessas coisas. O livro que eu indico para vocês é esse, A História Secreta dos Papas. Então é isso, pessoas curiosas, todas as fontes e mancadas, se caso eu errei alguma coisa nesse vídeo, vão estar aqui embaixo na descrição. Vamos bater o recorde de likes nesse vídeo. Eu quero ver o poder de vocês clicando em like, em gostei aqui embaixo. Aproveite para compartilhar este vídeo no seu Facebook ou no Twitter. E indique também o nosso canal para os seus amigos na escola, no trabalho, na sua rua, no seu prédio, lá no Play. Indique o Curioso, nós estamos com o objetivo de chegar a 500 mil curiosos de carteirinha até o dia 31 de dezembro de 2015, desse ano ainda. É um desafio, tem muita gente que está duvidando, mas a vida é feita de desafios, a gente tem que mirar lá no alto. Não adianta a gente colocar metas baixas, a gente tem que sonhar alto e correr atrás desse sonho. E estou correndo atrás desse sonho e conto muito com a sua ajuda. Se você está assistindo até aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, ainda não é um curioso de carteirinha, aproveite para se inscrever no canal e também clica naquela engrenagemzinha, clica lá e clica para ativar a notificação. Toda vez que tiver algum vídeo novo aqui no Curioso, você vai ser notificado. Ah, e segue a gente também no Instagram, no Snapchat e no Twitter. Tá aqui embaixo o endereço. Essa é a nossa maneira de apresentar o mundo para você, pessoa curiosa. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!